Muito boa noite a todos, meus amigos, meus irmãos do Seva de Abrantes. Para mim é uma honra poder falar para vocês a respeito de alguns temas, alguns tópicos importantes da doutrina espírita. O convite foi feito para que desenvolvesse o assunto da pluralidade das existências, assunto que nós iremos encontrar na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, assim também como no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um tema fundamental. Eu diria que a pedra fundamental da doutrina espírita é esse tema. E para mim é com grande honra que eu gostaria de traçar algumas palavras a respeito desse assunto. Mas, meus irmãos, para nós falarmos dessa multiplicidade de existências que nós temos, das multiplicidades das vidas, seria importante que nós falássemos um pouco de Deus, da justiça divina. Nós estamos vivendo um momento agora especial. Essa pandemia é uma pandemia que nós desconhecíamos, que nos colheu de surpresa, e pensamos assim, será que foi Deus que está castigando a humanidade? Será que é Deus que está insatisfeito conosco e quer nos punir? Será que nós devemos ter esse pensamento em relação a Deus? Será que Deus assim é severo a tal ponto que ele pune os seus filhos? Eu penso de forma diferente. O que nós estamos vivendo não é o mecanismo que Deus criou de punição. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje é o mecanismo que nós, homens, originamos contra nós mesmos. Nós temos pensamentos, ideias. Nosso pensamento tem força. Ele, quando acionado com a vontade, ele tem energia. A energia pensante, a energia do pensamento. E esse pensamento, ele pode ter força e criar distúrbios. Esses distúrbios que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, esse distúrbio pandêmico, nada mais é, nada menos é, do que a produção das ideoplastias que nós geramos com as nossas mentes. Nós, da nossa forma de conduta, nós procedemos mal. Então nós geramos uma onda de coisas erradas, de erros da humanidade. E estamos agora recebendo esta onda de volta. É como se fosse um bumerangue. Você atira o bumerangue, ele vai, roda, 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 e volta para você. Tem uma lei física, a lei de ação e de reação. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, tudo, todas as ações, elas geram reação. Sempre. Todo o seu pensamento, toda a sua conduta, todo o seu modo de proceder, ele sempre tem consequências. Você procede bem, colhe o bem. Você procede mal, vai colher o mal. Pode ser que o bem não seja colhido hoje, e pode ser que o mal não seja colhido hoje. Mas ele entrou dentro de uma lei que é a lei de causa e efeito. Você pode apagar o mal que você fez com o bem que você faz. Você pode ter uma vida toda maravilhosamente bem conduzida, mas sempre sofrendo diversas dificuldades, diversas vicissitudes, diversos sofrimentos. Mas por que isso, então? Existe uma causa.
Por mais que você tenha o efeito do bem, a causa anterior, ela pode afetar o modo de vida presente. Outro dia fiz um raciocínio assim. Digamos que na época dos egípcios, 4.000 anos, Jesus Cristo, 2.000 anos. Então, digamos que a humanidade tenha, assim, nessa moda de civilização, 6.000 anos. 6.000 anos. E que eu viva 60 anos. Então, eu estou vivendo 1% dos 6.000 anos. É uma pequena parte. Então, hoje eu vivo o 1% do que eu já vivi. A centésima parte do que eu já vivi. Então, se a minha conduta nesses 99% não foi boa, ela vai repercutir nesse 1%. Entenderam como é que é o mecanismo? Então, às vezes, por mais que você proceda bem, não é o suficiente para reparar o mal que você fez nas existências anteriores. Esta, para mim, é a sabedoria da divindade, o mecanismo eterno do perdão. Por mais insistente que você seja, por mais teimoso que você seja, por mais ignorante que você seja, ignorante no modo de pensar, no modo de falar, no modo de proceder, você sempre tem uma oportunidade nova. Sempre. Deus nunca fecha a porta. Vê só que maravilha. Nós nunca teremos a porta fechada. À medida que o tempo passa, nós vamos tendo novas oportunidades. Então, pensando inicialmente no fator principal, a justiça divina. Quem é Deus? Deus é bom. Deus é o Criador. Deus é infinitamente bondade. Deus é infinitamente justo. Justo e bom. Vamos nesses dois pontos. Então Deus lhe ama. Por mais que você erre, por mais que você veja os erros dos outros, Deus ama. E Deus perdoa sempre. Por quê? Porque Deus é bom. Deus não tem necessidade de punir ninguém. Deus criou leis naturais. Morrer, renascer. É uma lei, é um determinismo. Mas Deus fez essa lei não somente para a Terra. Deus fez essas leis naturais para o universo, para todos os seres do universo. Deus não modifica as leis conforme as necessidades. Veja como é que é a humanidade. Nós seguidamente fazemos leis e mais leis, e mais leis, e mais leis, e mais leis. Por que tanta lei? Porque a gente erra muito. Faz de um jeito, aí cria um mecanismo, faz de outro, burla a lei, aí então se faz outra lei. E assim vai modificando. Vai modificando, vai modificando. É um compêndio, uma biblioteca de leis. Deus não. Deus criou as suas leis naturais. Jesus Cristo, o nosso amado irmão Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele não nos deixou um decálogo que nem Moisés, 10 leis. Ele deixou duas orientações. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Pronto. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Precisa mais do que isso? Não precisa nada mais do que isso. Então lê, Deus é bom. É bom. Deus é justo. O que é a justiça divina? Deus dá sempre a oportunidade para todos os seus filhos, para todas as suas criaturas. Isso é justiça.
Ah, mas o fulano tem mais dinheiro que eu. Ah, mas o Beltrano tem mais saúde do que eu. O meu filho se formou numa universidade famosa. E eu vejo tantos meninos aí andando na rua, filhos de mulheres equivocadas e drogados. Qual é a chance? Me diga. Qual é a oportunidade que essa criança vai ter na sociedade? Pode ser que, eventualmente, algum se destaque. De 1001, quem sabe. Mas a grande maioria não terá oportunidade nenhuma. Nenhuma. Mas Deus não é justo, Mário Sérgio. Deus não é justo. Isso é uma injustiça divina. Se Ele é o Criador, então Ele está criando criaturas com diversos problemas. Criaturas que podem nascer cegas, dementadas, sem audição, que não falem, que não se comuniquem, que apresentem diversos problemas. Mas não são criaturas de Deus? Não são filhos de Deus? Todos. Todos somos filhos de Deus. Mas Deus, sendo justo e bom, que mecanismo é esse que Ele criou? O que foi que Ele fez para que a sociedade fosse tão desuniforme, tão desigual como é hoje? Nós vemos a fortuna é uma pirâmide. Poucos têm muito. E a grande maioria não tem nada. Então, o aspecto saúde, o aspecto economia, o aspecto inteligência. Se Deus faculta a uns inteligência e a outros nada, por que isto? Por que nascem crianças com síndrome de Down? Nascem crianças que não conseguem pensar, hidrocefalia. E tem outros crianças que despontam nos Jogos Olímpicos, como grandes atletas, têm uma saúde impecável, frequentam grandes universidades, são gênios. Vez que outra nós assistimos aí nas redes sociais, crianças cristais, crianças que elas tocam piano com 4 anos de idade, tocam violino, são crianças que têm características, dons especiais que nós não encontramos em qualquer lugar. Então, existem na humanidade uma quantidade, uma diversidade muito grande de carismas, de dons, de pessoas com características especiais. E são todos iguais, tiveram a mesma origem. Deus criou o homem simples e ignorante. Simples e ignorante. Mas como é que é feito então esse mecanismo? Se nós tivéssemos, digamos, com o exemplo anterior, 60 anos de idade, será que 60 anos de idade é suficiente para aprender tudo que o mundo hoje tem para oferecer? Será que com 60 anos de idade você vai aprender, você se forma em medicina, por exemplo? Será que você vai conseguir aprender tudo que a medicina tem para oferecer? Em 60 anos, tudo que a engenharia tem para oferecer? Em 60 anos você vai conseguir ser um químico que conheça em profundidade tudo? Não, é óbvio que não. Então é muito pouco. Comparado 60 anos com a idade do universo, não é nada. 14,3 bilhões de anos. Bilhões. Eu estou falando em anos. 60 anos não é nada. É muito menos do que zero. Então vejam, meus irmãos. Deus é justo, Deus é bom. Então, você falou de causa e efeito. Nós vemos hoje o efeito, a humanidade distorcida. Qual é a causa disto? A causa disto é Deus
Não, não é Deus. Você diz que Deus é justo, que Deus é bom e que dá para os seus filhos a mesma quantidade de coisas que dá para um, ele tem que dar para outro. Se Deus der um pouquinho mais de qualquer coisa para um do que para outro, ele deixa de ser justo. Não é mais justo. Se Deus deu mais para mim do que para você, Deus não é justo. Então, mas o tempo dos 60 anos mostra esse desregramento da bondade divina e da justiça divina. Mas agora, estenda esses 60 anos para menos 6.000 anos. Então, esse 1%, você estendeu 99% mais. 6.000 anos de existência. Agora, aumente aí mais 6.000 para frente. 12.000. Então, em 12.000 anos, você pode evoluir e conquistar os bens e a divisão que Deus faz do seu amor e da sua justiça. Mas por que uns andam mais e por que outros andam menos? Então, nós estamos aqui falando de um tema principal. É a pluralidade das existências. Você não tem uma única existência. Se você viver, eu estou citando 60 anos, pode ser 80, 100, pouco importa, 20. Se você tem uma existência única, tudo tem que acontecer naquela existência. A bondade e a justiça divina ser a mesma para todos em 60 anos. É o que não acontece. Mas nós temos que ver numa ótica muito maior. Uma amplitude muito maior de pensamento. Se você tem essa amplitude de pensamento, você então começa a compreender melhor o que Deus reservou para você. Deus lhe deu uma consciência. A consciência, você sabe o que é o bem, você sabe o que é o mal. Tudo está na nossa consciência. Ele deu o livre-arbítrio. Você pode fazer tudo. Nem tudo você deve, mas tudo você pode. Você quer retirar sua vida, você pode, mas não deve. Você quer matar alguém, você pode, mas não deve. Então, nós temos o livre-arbítrio. As decisões são pessoais. Quantos erros nós cometemos, às vezes, por causa de um segundo? Um momento de irreflexão, um momento de mau pensamento, um momento de irritação, você perde o controle e comete um delito e estraga a existência inteira. A reencarnação toda fica comprometida por um delito, por um erro, por uma insensatez. Mas como Deus perdoa, olha, você errou. Então eu vou te dar uma nova oportunidade. Então aí você vem numa nova existência, numa nova oportunidade. Pode ser que as condições na próxima não sejam iguais a essa que você teve. Pode ser que as dificuldades sejam maiores. Então você vem numa nova existência, mais 60 anos. E aí você traz consigo o quê? Tudo o que você foi, tudo o que você fez. Você não perdeu nada, nós nunca perdemos nada. O que nós perdemos na Terra, nós não perdemos. São empréstimos. Quando você chega sem nada. Quando você sai sem nada. Você deixa tudo. Pode ganhar o dinheiro que você ganhar. Você vai levar unicamente aquilo que você é. Se você cresceu na bondade, você vai
morrer mais bondoso. Se você não se preocupou com isto, pode ser que você estacione, fique uma existência inteira sem conquistar nenhuma virtude. Pode ser que aconteça. Então, terminada a existência, você leva o que você é. Você leva as suas paixões, o seu amor, o seu ódio, o seu ciúme, o seu rancor, a sua tristeza, os seus ressentimentos, suas mágoas, a sua tudo que você pensar, você leva. Você acha que você não gosta do fulano, não gosta do beltrano, está magoado com o ciclano, aí você morre. Você acha que tudo vai se apagar? Não, você vai continuar magoado com o ciclano, com o beltrano, vai sentir inveja, continua com ciúmes, tudo o que está dentro de si. Não levou nada. Então, Deus, na sua justiça, lhe propicia uma nova e majestosa oportunidade. Uma oportunidade de refazimento do seu caminho. É por aí que está a justiça divina. O perdão eterno e a oportunidade de sempre recomeçar do zero. Mas, meu irmão, essa justiça divina tem as suas causas. As problemáticas da vida têm causas. Necessariamente a causa do seu sofrimento do dia de hoje pode ser que não esteja numa existência passada. Pode ser que seja dessa mesma existência. Você está sofrendo, você tem dificuldades. Você analisou para ver se você está procedendo bem? Se você está de acordo com as leis de justiça divina? Se você está fazendo bem ao próximo? Se você está seguindo a recomendação de Jesus? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo? Será que aquela pessoa que você não gosta, você já perdoou? Para retirar essa mágoa que existe dentro de você? Então a causa pode estar no dia de hoje, no seu comportamento atual. Então há necessidade de modificar o pensamento para que as coisas sejam melhores. É necessário então um esforço, é um esforço pessoal, um esforço de modificação para que a sua vida atual seja melhor. Eu não estou falando do passado, não estou falando de pré-existências, de diversas vivências anteriores. Eu estou programando o seu futuro. O que você fizer de bom hoje, você vai colher hoje ou na próxima existência. Você vai acumular bens, vai acumular receita. Essas receitas vão quitar os seus débitos anteriores. Vou contar uma breve história assim para vocês, para relaxarem um pouco. Porque esse tema é muito importante. Existia lá em Bagdá um discípulo de Buda. Esse discípulo se chamava Ananda. E Ananda, ele, na sua existência, ele fez um esforço muito grande, segundo as orientações de Buda. Ele foi um discípulo de Buda. Então ele conseguiu, na própria existência, uma auto-iluminação. É a grande proposta da benfeitora Joana de Ângeles. Você se autoconhecer, saber realmente quem você é, conhecer os seus próprios defeitos. Olha, eu tenho esses defeitos. Eu tenho que trabalhar os meus defeitos para que eu me torne um homem e uma mulher virtuoso ou virtuosa. Se eu trabalhar os meus defeitos, eu vou melhorar. É óbvio que nós temos muitos defeitos e nós não vamos conseguir melhorar todos.
A gente pode se aperfeiçoar, melhorar alguma coisa em alguns deles. Quem sabe em algum a gente aperfeiçoa mais. Você aprende, digamos assim, ser mais resignado, acreditar em Deus. Quem sabe você desenvolva uma maior bondade, ser mais bondoso. Quem sabe você, assim, já na idade mais provecta, você tenha mais paciência, deixa de ser menos irritado, menos cobrador, mais condescendente com os erros dos outros. Isso é aperfeiçoamento. Você está se auto-iluminando. Mas claro que Ananda já trazia essas informações de existências anteriores. O que ele fez com Buda foi um polimento nas suas virtudes. E quando Ananda renasceu nessa existência, ele renasceu como um homem especial. Ele era um homem assim muito bonito. Ele lembrava um indiano. Ele tinha uma tez, uma cor de pele assim, tipo um café. Tinha os olhos amendoados, a sobrancelha bem feita, os lábios, uma boca perfeita, um sorriso com dentes de cristal. Espetacular. Tinha as narinas proporcionais, os ouvidos proporcionais, o cabelo negro, longo, e tinha uma voz suave. Era enriquecedor. Quando ele falava, ele transmitia bondade, transmitia amor, transmitia paciência. As pessoas gostavam de ouvir Ananda. Certa feita, Ananda, assim como Jesus encontrou a mulher da Samaria, Ananda foi a um poço beber água. Mas ele não tinha o balde para recolher água. E de repente se aproxima uma mulher. E essa mulher então tinha os equipamentos para colher a água. Mas vocês sabem que naquela época que vivia Ananda, o homem não se dirigia à mulher. A mulher, alguns anos atrás, não valia absolutamente nada. Na época de Jesus, por exemplo. A mulher não tinha valor, não tinha conquistas. A mulher não dominava. A mulher tinha o valor de um escravo. Não representava nada dentro da sociedade. Era um machismo absoluto. E nem a palavra os homens dirigiam às mulheres. Mas Ananda, vendo aquela mulher com os equipamentos para colher a água, disse-lhe assim: dá-me de beber. Ela achou aquilo estranho e ele repetiu suavemente: aplaca a minha sede, dá-me de beber. Então, ela achou estranho que um homem se dirigisse a ela. E perguntou: por que você se dirige a mim sendo mulher? Ela disse que eu considero todos filhos de um mesmo Senhor. E deu algumas explicações a mais para ela da igualdade entre o homem e a mulher. A voz de Ananda era que nem a voz de Jesus. Era uma voz magnética, não igual, parecida com a voz de Jesus. Era uma voz magnética, envolvente, encantadora. Essa mulher descedentou, então, a Ananda e voltou para sua casa. Mas, quando ela voltou para casa, Ananda voltou com ela. Não fisicamente, mentalmente. Ela não conseguia tirar a fisionomia e as palavras daquele homem da sua cabeça. Ela se considerou assim presa a ele.
e confessou para sua mãe: mamãe, estou apaixonada. Conheci hoje o homem da minha vida. Ele é de uma beleza como se fosse um raio de sol que tivesse vindo à terra. Seus olhos tinham luz. Os seus lábios diziam palavras como se fossem melodias encantadoras. Mamãe, eu fiquei extasiada. Eu amo aquele homem. Não consigo mais tirá-lo da minha mente. Minha filha, mas que homem é esse? Mamãe, ele me disse que se chama Ananda. Minha filha, Ananda. Ananda é discípulo de Buda. Ananda é um homem especial. Ananda é um alto iluminado. Ele jamais irá dar reciprocidade ao seu pensamento. Porque Ananda é uma criatura de Deus. Mamãe, eu sei que você tem um envolvimento com seres espirituais que atendem aos seus pedidos, obedecem às suas ordens. Você tem o comando sobre eles. Peça e mande a eles que tragam Amanda para mim. Aqui na Bahia, esse tipo de desejo, de atração, de pagamento dos espíritos tem um outro nome. Então ela queria que Ananda viesse para os seus braços. Disse: minha filha, eu não posso fazer isso. Mamãe, eu lhe suplico. A minha vida não tem mais razão de existir se não for ao lado dele. Então a mãe, ouvindo as súplicas da sua filha, ela resolveu aquecer. E fez um trabalho, fez um desenvolvimento e convocou alguns espíritos da natureza que pudessem então seduzir Ananda. E naquela noite, ao dormir, Ananda se sentiu entorpecido, se sentiu amolentado. E de repente, diante dele, surgiu uma visão de uma mulher feminina, com desenvolvimento especial nas músicas. Dançava sensualmente diante dele, a dança dos 7 véus, e removia os véus. E ele estava ficando de uma forma como se fosse tonto, diante daquelas forças da natureza espiritual inferior. Mas Buda tem uma ligação íntima com todos os seus discípulos. É como se fosse um anel que circundava e envolvia a todos a proteção de Buda. E Buda sentiu que algo estranho se passava com Ananda. Então promoveu o rompimento daquela sedução que estava em trânsito. E Ananda então teve um fim de noite feliz. No outro dia, a mãe deu as notícias para mim: olha, minha filha, eu usei todos os recursos que eu tinha com as forças da natureza, mas não houve sucesso. Não logrei sucesso na sedução a Ananda. Buda, Siddhartha Gautama, estava atento e rompeu todos os laços. Ela ficou desesperada, não sabia mais o que fazer. Então ela resolveu pessoalmente
Veja a audácia dela, procurar Buda. E marcou uma entrevista, depois de longo período de tentativas, mas conseguiu ser atendida por ele. E disse: Senhor, venho até vós fazer um pedido. Eu me sinto atraída. Eu me sinto envolvida. Eu amo a um dos seus discípulos. Esse discípulo é Ananda. Eu quero esse homem para mim. Eu queria que o Senhor autorizasse a ele, que pudesse então me ouvir as minhas palavras de amor e que eu pudesse confessar a ele os meus sentimentos. Buda refletiu durante algum tempo e disse a ela assim: você vê aquele homem belo? Você está se atraindo pela beleza exterior. Você muito pouco conhece do interior de Ananda. O que você vê hoje é uma pele que brilha ao sol. Mas essa pele, com o tempo, irá ficar enrugada, deformada, perderá o viço e a beleza. Os olhos de Ananda irradiam saúde, bem-estar. Mas com o tempo, as pálpebras irão cair. Os olhos perderão o viço e a energia. As sobrancelhas, quiçá, irão desaparecer. A boca já não será mais a mesma. Quiçá também que poucos dentes restarão na sua boca. Não serão mais brancos e límpidos. Quem sabe amarelados, pretos ou deformados. Os cabelos ou ficam brancos ou caem. Então o que você vê hoje, em poucos anos, não será o mesmo. Então, se o seu amor for um amor externo, pela beleza externa, não for pela beleza interna, em poucos anos irá desaparecer. Então você está amando uma ilusão. E como eu faço então para amar a Ananda? Então o Buda fez uma proposta a ela. Estude, cresça interiormente, auto-ilumine-se, modifique-se, e você verá a grande transformação que irá acontecer com você. Então essa moça se transformou também numa discípula de Buda. E o tempo passou, muitos anos transcorreram. E certa feita ela teve um encontro novamente com Buda. E Buda então perguntou a ela: como está o seu amor por Ananda? Você ainda o ama? Da mesma forma que o amava anteriormente? Ela disse: eu o amo. Ainda o amo. Mas eu não amo somente a ele. Eu amo a humanidade inteira. Eu amo a todos. O meu amor não é exclusivo. O meu amor é universal. É o amor de Jesus por todos nós. Nós podemos ver que Jesus, mesmo sacrificado na cruz, ele não estava preocupado com ele, mas com o amor a todas as criaturas. Haja paciência, Jesus. Haja paciência para com todos nós. Então, meus irmãos, eu vos falei das causas atuais do sofrimento. Essa moça tinha um sofrimento na vida presente. Era o seu amor não correspondido por Ananda.
mas ela modificou, se transformou, se corrigiu e passou a viver uma outra representatividade da saúde mental. Mas como eu falei no início dessa preleção, os grandes problemas da nossa existência atual não estão na vida presente. Você é hoje exatamente o que você criou para você ser. Você traz consigo hoje tudo o que você semeou na sua existência anterior. Todas as virtudes, todos os defeitos estão com você. Isto você trouxe das existências anteriores. Vamos fazer uma análise assim rápida da nossa personalidade. Você pare e pense. O que é que eu sou hoje? Eu estou satisfeito comigo? Quais são os meus principais defeitos que eu necessito corrigir? Quais são as minhas principais virtudes? Então você vai ter uma noção do que você deve melhorar para o futuro. Mas essas construções todas de hoje, elas foram executadas no passado, nas vidas anteriores. Se hoje você é assim, meu irmão, minha irmã, vamos botar aí 100 anos. 100 é pouco. 300 anos. Vamos para 1700. Ou vamos para a época de Francisco de Assis, que está aqui. 1100. Como nós éramos há 1100 anos, no ano 1100, praticamente 900 anos atrás. Como eram as leis? Será que existiam leis justas, democráticas, que representassem a sociedade como um todo? Eu acho que era tudo na base da espada. Era tudo na base da traição. As conquistas eram conquistas materiais. O homem era muito mais bruto, muito mais violento, muito mais animalizado. Nós temos nossa natureza espiritual e nós temos nossa natureza animal. Isto vai se transformando ao longo do tempo. Menos animal, mais espiritual. Essa é a evolução. Então, os erros que eu devo ter cometido no passado, os crimes, as traições, os prejuízos que eu ocasionei a pessoas e coisas, eles repercutem na vida presente. Mas vejam, Jesus e Deus é misericórdia. Digamos que nós tivéssemos que pagar todos os erros que nós tivéssemos cometidos nos últimos anos da nossa existência em 60 anos. Você acha que você aguentaria? Com certeza não. Com certeza não. Eu acredito que nós estamos pagando hoje, na existência presente, só o juro da dívida. Só os juros da dívida. O saldo devedor, ele tem que ser repartido em diversas existências, em suaves existências, Você vai neutralizando o mal que você fez.
Veja que reflexão importantíssima. Por que é importante? Que não faça mais mal do que você já fez. Você hoje está pagando o juro da dívida, a correção monetária da dívida. Se você agrega mais débito ao que você já deve, quantas existências você vai levar mais para poder ter uma existência digna e feliz? Ah, mas eu desejo ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. E nós temos momentos de felicidade. Mas esses momentos são poucos. A grande maioria são momentos de dificuldade. O que é necessário fazer, então? Fazer o bem. Fazer o bem. Esta é a chave. É a chave que abre qualquer porta. Allan Kardec cunhou uma frase que eu acho fenomenal. Fora da caridade não há salvação. Ponto. Ponto final. Fora da caridade não há salvação. Então ele deu o roteiro. Você tem que fazer a caridade. Mas eu tenho tão pouco. Eu sou uma pessoa pobre. Eu não tenho recursos financeiros para estar distribuindo pão, leite, fazendo bem, construindo casa. Eu não sou. Não tenho isso. Mas você tem um ouvido, não tem ouvido? Aprenda a ouvir as dores dos outros. Você tem uma boca. Aprenda a falar coisas boas para os outros. Você tem olhos. Lance os olhos da caridade para aqueles que necessitam. Você tem braços? Você tem perna? Você pode ajudar alguém a atravessar a rua? Você pode ajudar de diversas formas, com seus braços, com as suas pernas. E Deus é generoso, justo e bom. Quem sabe Ele não pode ser misericordioso com você e suavizar ainda mais as dificuldades por quais você passa. Se ele sentir um esforço, não recalcitre contra Deus. Não seja revoltado contra Deus. Não lance a culpa contra Deus. Deus não é culpado de nada. Absolutamente de nada. Você é o responsável pela sua existência. Você quer ser feliz, plante felicidade. Se você é mesquinho, maldoso, fala mal dos outros, é maledicente, é invejoso, ciumento, se você tiver tudo isto, como é que você vai querer felicidade? Não existe. É ilusão. Tudo é ilusão. A vida merece uma grande reflexão. Se você quer fazer o bem, esse bem vai retornar a você. Você é responsável por todo o bem que faz, por todo o mal que ocasiona e todo o mal que se origina de você não ter feito o bem. Ser omisso em relação ao bem é fazer o mal. Então a solução, meus amados irmãos, é fazer o bem. Analise-se, olhe para dentro de si mesmo, apacente-se, torne-se manso, humilde e bom do coração. Distribua as palavras da bondade. Construa o futuro que a humanidade necessita. Hoje, pense bem, para que o bem
se desenvolva nessa atmosfera em que vivemos e que a pandemia se arrefeça pelo bem do seu pensamento. Meus amados irmãos do céu, que Jesus nos abençoe. Eu agradeço a paciência que vocês tiveram de me ouvir por esse longo período de exposição. Longo período. Mas eu espero que vocês possam refletir sobre essas palavras. E todos nós, inclusive eu, nos tornarmos homens e mulheres melhores. Que Jesus nos abençoe e que nos dê a sua paz. Boa noite, muito obrigado a todos.